A paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs, que Deus abençoe vocês. Esse é o nosso curso bíblico e teológico. No primeiro módulo, Introdução aos Estudos Teológicos. E hoje nós estaremos, então, neste vídeo agora, nesta aula, concluindo esta matéria, essa disciplina. Passamos aí por um longo período, né? Começando desde o primeiro vídeo, com a primeira pergunta, você lembra? Por que estudamos teologia? Porque nós temos perguntas, nós temos indagações a ser feitas, nós queremos saber quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. E a teologia é a única que tem respostas coerentes. Mesmo não tendo todas as respostas, ela tem resposta que nos deixa satisfeitos. Ficamos, né, com aquilo que a teologia nos dá, satisfeito com o nosso entendimento. Passamos por várias áreas do conhecimento, a teologia se desenvolve, né, como ela construiu as suas fontes, como ela desenvolveu, como ela se divide, como nós construímos o entendimento para formar o conhecimento teológico, né, tudo isso foi passando. E quero concluir dizendo que nós precisamos dedicar a cada dia mais, né, ler a Bíblia, comparar com essas informações agora, você começa a comparar dentro da palavra de Deus. E abrir mesmo o coração, a mente, para nós crescermos. Vamos encerrar aqui a nossa apostila falando sobre tendências contemporâneas hoje da teologia. Nós vamos ver dentro da Igreja Católica que ela tem uma posição teológica, né, qual seja, a Igreja Católica defende o uso da teologia enquanto ciência ou estudo racional, mas aceite sempre na obediência à fé, que estuda sistematicamente e com método a revelação divina na sua totalidade, que está compilada na chamada tradição. Lembra que eu falei da tradição? Então, mantém até hoje a Igreja Católica, ela faz teologia, mas não abre mão da tradição que eles têm para governar a sua igreja. Os métodos usados, os tópicos estudados e as suas disciplinas são semelhantes às outras teologias das principais confissões cristãs, algo que tem muito a ver com a sua base comum. Então, a base da teologia católica é a mesma, porque são cristãos, mas olha só o que difere. Algo que tem muito a ver com a sua base comum, que é a Bíblia, mas a sua interpretação das verdades reveladas e posterior definição das doutrinas apresentam diferenças em relação às suas congêneres cristãs, nomeadamente na questão da veneração dos santos, que é o que eles encontram dentro da teologia deles, veneração dos santos, a Virgem Maria, a justificação da infabilidade e primazia do Papa, da noção de verdadeira Igreja de Cristo, da composição dos cânones da Bíblia e da validade da tradição oral. Então, tudo isso aqui é o que a Igreja Católica tem como validade dentro das fontes teológicas dela. E hoje, no nosso tempo contemporâneo, nós temos aí que foram desenvolvidos, nós temos a teologia protestante, né, que nasceu com a Reforma Protestante, e entre os fundadores da teologia protestante estão alguns conhecidos como Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon. O conteúdo da doutrina da teologia protestante é o resultado da aplicação sistemática e coerente do princípio que a salvação deriva imediatamente, diretamente e exclusivamente de Deus, eliminando dessa forma qualquer intermediário possível que não seja Cristo. A salvação é pela fé e na palavra de Deus, e o batismo é o atestado do seu perdão. Através destes, os cristãos fazem parte da comunidade dos salvos, isto é, a igreja que, conforme Lutero, é o lugar em que a palavra de Deus é pregada e ouvida, e em que os sacramentos são administrados segundo a instituição de Cristo. Então, ou seja, aqui a teologia protestante, que hoje são chamadas também de reformados, né, que mais são os chamados batista tradicional, igreja presbiteriana tradicional, e outras igrejas também, que são chamados reformados, ou os protestantes. Eles têm a teologia mais assente entre eles,
é a teologia de Calvino, né? Então eles creem na predestinação e assim por diante. Depois nós temos a teologia da libertação, que é uma vertente mais nova, né, do ponto de vista teológico. Tá aí, a teologia da libertação é uma corrente teológica que engloba diversas teologias cristãs desenvolvidas no terceiro mundo ou nas periferias pobres do primeiro mundo a partir dos anos 70 do século XX, baseados nas opções preferenciais pelos pobres contra a pobreza e pela libertação. Desenvolveu-se inicialmente na América Latina. Então, o que é a base da teologia da libertação? Alguém que viu dentro da Bíblia, alguém que estudando, alguém que analisando a questão da pobreza no terceiro mundo, né, nas periferias pobres, que ele poderia trazer uma libertação a essas pessoas usando a Bíblia. Apesar que esse conceito ele foi usado primeiramente pela Igreja Católica, mas a visão deles não era libertação, teologia da libertação, no viés espiritual, como muitos evangélicos usam hoje. Não, mas era libertar da pobreza. E como que eles iam libertar da pobreza? Fazendo o que eles fazem até hoje, fazendo movimentos, levantando políticos, levantando pessoas, as pastorais, e etc. Então, eles conseguiu desenvolver muito e saiu do meio deles, foi para outros meios cristãos. Por quê? Porque a ênfase era essa, de eliminar a pobreza. E por que ela desenvolveu mais nesses países da América Latina? Porque também são os países mais pobres, né? Então, aqui foi desenvolvida essa teologia da libertação. Teologia da prosperidade. Outra também teologia desenvolvida, nova agora. Teologia da prosperidade, também conhecida como confissão positiva, palavra da fé, movimento da fé, e Evangelho da Saúde e da Prosperidade é um movimento religioso surgido nas primeiras décadas do século XX nos Estados Unidos da América. A sua doutrina afirma, a partir da interpretação de alguns textos bíblicos, que os que são verdadeiramente fiéis a Deus devem desfrutar de uma excelente situação na área financeira e na saúde. Tá? Essa é a base da teologia da prosperidade. Então, quem adota isso é uma teologia bem recente, e eles acham e dizem, né, afirmam que a pessoa tem que ter uma vida financeira excelente e uma saúde. Não pode ser pobre nem adoecido. Né? Será que isso é verdade? Será que a Bíblia atesta isso? Você agora que sabe as fontes, que conhece, você que lê, será que é isso que a Bíblia afirma? A partir dos anos 70 e 80, a teologia da prosperidade se estendeu a muitos países, incluindo Portugal, onde se destacou Jorge Tadeu, fundador da Igreja Maná, e também o Brasil, ao longo dos anos, essa doutrina foi abraçada principalmente por igrejas chamadas neopentecostais. E no Brasil, as maiores igrejas nesse movimento são a Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Macedo, a Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares, a Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada pelo apóstolo Ademir de Santiago, e também dissidentes da Igreja Universal, que é também dissidente da Igreja Universal. A Igreja Apostólica Renascer em Cristo, fundada pelo casal Estevo e Sônia Hernandes, além da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, de Valnício Milhones. Então, essas igrejas, elas são chamadas de igrejas neopentecostais, né? São igrejas que surgiram depois do movimento pentecostal. E dizem que ainda a teologia agora, dentro dessas igrejas, na visão neopentecostal. O que é o neopentecostalismo? É uma vertente do evangelicalismo, que congrega denominações oriundas do pentecostalismo clássico, mesmo das igrejas cristãs tradicionais, batistas, presbiterianos, surgiram 60 anos após o movimento pentecostal do início do século XX, ou seja, esse século XX aqui foi quando surgiu o pentecostalismo, as igrejas pentecostais que acreditam nos dons do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, dons de línguas, né? Surgiu em 1906, na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Daí nasceu então as igrejas chamadas aqui no Brasil a Igreja Assembleia de Deus e várias outras. E as igrejas neopentecostais surgiram delas, porque elas eram as primeiras, né? No Brasil, as igrejas mais representativas da corrente neopentecostal, né, é a Igreja Universal do Reino de Deus, as mesmas que nós já citamos, Igreja Internacional da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus, a Comunidade Sara em Nossa Terra, e etc.
são as mesmas. E isso é o que nós caminhamos dentro da história, passando por cima, para entender o contexto, o momento agora. Por que tem tantas igrejas? Porque uns pregam de uma forma, outros pregam de outra. A maioria é porque não conhece teologia. Não conhece a forma correta de se fazer teologia. De como, né, surgiram esses ensinamentos. Por exemplo, teologia da prosperidade, que é adotado pelas igrejas neopentecostal, e também muitas igrejas pentecostal, igreja histórica também. Muitos adentram, mas não sabem o que é isso, não sabem como surgiu, não sabem se ela está na Bíblia, onde é que ela está fundamentada. Então a teologia nos ensina tudo isso. Tá? No Brasil, as igrejas mais representativas, está aí a Universal do Reino de Deus, nós já falamos. As igrejas neopentecostal se baseiam em uma doutrina conhecida como confissão positiva, também chamada teologia da prosperidade. Ok? Quando você vê uma igreja que prega muito, falando só em bênção, em cura, elas têm esse pano de fundo, ainda que não saibam. E muita gente faz muita coisa, mas sem saber da origem, sem saber de onde é que veio. Tá? E assim nós vamos concluir aqui, então, esta aula. E aí tem a conclusão para você estar lendo, o que você achou, né? E você pode também deixar aí a sua opinião. Aqui estão as referências de pesquisa que fizemos. Ok? Assim nós encerramos, meu irmão, minha irmã, esse nosso módulo, primeiro módulo de introdução aos estudos teológicos. Que Deus te abençoe. Eu desejo a você que você tenha um excelente estudo, um excelente aprendizado, que você possa crescer muito e que Deus possa usar a sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, na obra de Deus, na sua família, que você possa ter um crescimento pessoal também muito grande e que espero que tenha sido relevante para você esse período que nós estamos aqui juntos. E fique firme, que eu quero ver você lá no 10º módulo ainda nesse curso. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Fique todos com Deus.